E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Símbolos de Futebol. Comentar sobre o jogaço do Fluminense contra a equipe sul-coreana Ulsan HD. Finalizando a segunda rodada para as equipes brasileiras. A segunda rodada ela se encerra oficialmente no dia de amanhã, domingo. E segunda-feira já se inicia a terceira rodada. Bom, primeiramente, um jogaço. Eu acho que ninguém esperava um jogo de tamanha emoção, porque sim, foi um jogo, eu imagino, o coração, o psicológico, a cabeça dos torcedores do Fluminense. Deviam estar a mil durante o jogo, antes do Fluminense confirmar a vitória com o quarto gol. O jogo se inicia com a confirmação da superioridade técnica do Fluminense. Eu acho que todos aqui já apostavam numa vitória do Fluminense sobre a equipe sul-coreana, devido à superioridade técnica das equipes brasileiras sobre as equipes sul-coreanas e asiáticas em geral. Porém, como o futebol ele é mágico e essa Copa veio para mostrar que essas diferenças estão cada vez menores, como por exemplo as diferenças que todo mundo achava que eram enormes entre europeus e sul-americanos, tendo em vista as belas vitórias de Botafogo e Flamengo, e também os empates de Palmeiras e Fluminense jogando bem contra times europeus, também eu acho que muitos devem ter pensado também, e se as equipes asiáticas talvez não sejam tão ruins assim, e comecem a dar trabalho para as equipes sul-americanas. Mas no início o Fluminense ele confirmou essa superioridade. Estava atacando, estava pressionando, e a questão do primeiro gol era só. O primeiro gol, aliás, desculpa, era só uma questão de tempo. A impressão que dava era que uma goleada estava por vir. Talvez não uma goleada, mas pelo menos uns 3-0 fácil. John Arias, então, uma belíssima batida de falta, até agora um dos gols mais bonitos dessa Copa, e provavelmente vai ser considerado um dos mais bonitos quando ela se encerrar. Uma falta precisa, com perfeição, no ângulo do goleiro da equipe sul-coreana. Então, parecia que a vitória estava bem encaminhada e que seria uma missão fácil para a equipe carioca. Até que, até que o Sun empata o jogo com Won Song. Acho que esse é o nome dele, Won Song. Empata o jogo e ele até, o jogador do Ulsan até teve uma certa frieza. Tudo bem, estava sem goleiro, mas o ângulo para a batida estava bem desfavorável para ele. Ele vai lá, pega de primeira e joga bem assim no limite com a trave para não dar chances para o goleiro Fábio. A partir daí, a coisa muda. O Ulsan consegue equilibrar. E isso inverte as coisas, né? Se antes a superioridade das equipes europeias estavam sendo contestadas, agora seria a vez das equipes sul-coreanas, sul-americanas serem contestadas. Porque o Sun, ele realmente equilibra o jogo e começa até a jogar melhor que o Fluminense. A ponto de Lee, outro jogador, virar o jogo em um belo cabeceio. Peixinho virou o jogo sob o Fluminense. O Sun então vira o jogo e o Fluminense fica perdido. Foi um balde de água fria que abalou completamente o psicológico dos jogadores. Eles vão para o intervalo, voltam e esse desequilíbrio causado pela virada do Ulsan continua, a ponto dos sul-coreanos quase fazerem o terceiro gol. E se fizessem o terceiro gol, aí era um abraço para o Fluminense. Dificilmente conseguiria correr atrás do resultado. Tô com a garganta ruim, seca. Nossa senhora, tá difícil de falar. Mas vamos lá, vamos tentar. Continuando, então, o Sun HD quase vira não, quase amplia a vantagem para 3-1.
A sorte é que o jogador, o mesmo que fez o primeiro gol, o Won Song, adiantou demais a bola e deu tempo pro goleiro Fábio chegar nela. Incluindo, pessoal, só uma curiosidade. HD é de Hyundai, tá? É Hyundai Ulsan, o nome do time. Ou Ulsan Hyundai, não sei qual é a ordem, mas enfim. O jogo estava então muito propício para os sul-coreanos, não para os jogadores da equipe carioca. E se tivesse conseguido ampliar a vantagem, então, um abraço pro Fluminense. Mas o Fluminense, então, ele começa depois a tomar um pouco mais conta do jogo, começa a ficar com mais posse de bola e consegue, enfim, com as mudanças de Renato Gaúcho, diga-se de passagem, coloca o Nonato e o Keno, que entram muito bem no jogo, principalmente o Keno, e na área, com uma sobra de bola, Nonato não perde a chance e empata o jogo. Uma batida consciente, colocada bem no cantinho, na bochecha da rede, um belo gol. Nada assim extraordinário, mas foi uma frieza, assim, porque aquele chutinho fraco, mas bem colocado no cantinho. Aí o jogo volta a ter aquele panorama inicial, aquele mesmo panorama que se tinha no início do primeiro tempo. E depois, alguns minutos depois, o Fluminense amplia essa vantagem para 4-2. Ou seja, foi. Amplia não, desculpa. Empata. Nossa, calma aí, tô confuso. Primeiro, ele empatou o jogo, o Fluminense. Empata o jogo com o Nonato. Depois, ele vira o jogo. E depois, 3-2, né? E depois o Keno faz o quarto gol de cabeça. Praticamente matando o jogo. E daria até tempo de fazer o quinto gol. Mas o quarto gol foi a tampa do caixão para a equipe sul-coreana. Então, nossa, tô meio perdido aqui porque um jogo de 6 gols e essa porcaria dessa garganta aqui que tá coçando. Tá, nossa senhora. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, é um jogo de duas viradas. O San vira no primeiro tempo, depois o Fluminense consegue uma outra virada. O San vira no primeiro tempo e o Flu consegue a revirada, vamos dizer assim, no segundo tempo. E o Keno fecha a tampa do caixão com um gol de cabeça. E como eu disse, o Keno entrando muito bem no jogo. O Renato Gaúcho, acho que mexeu bem no Fluminense. E não era para menos, porque estava realmente precisando de gols. E o físico também, eu acho que isso contou muito o físico, a preparação física. Ficou claro que a equipe do Fluminense é uma equipe que tem uma preparação física e, por conta disso, uma resistência física superior à da equipe sul-coreana. Porque mais pro fim do jogo estava nítido que eles estavam praticamente entregues. E é por isso que eu falei que dava tempo até de fazer o quinto gol mesmo com poucos minutos restando. Porque os caras estavam praticamente entregues em campo. Mas ficou 4-2. O Fluminense, da última colocação, pula para a primeira e está com uma mão nas oitavas de final. Não pode bobear agora contra o Mamelodi Sundowns. Mas é isso, pessoal. Peço desculpas se o vídeo ficou um pouco confuso, se a minha fala ela ficou um pouco entrecortada, mas é por causa dessa garganta que tá coçando e não para de coçar. Pausei aqui a gravação umas 3, 4 vezes para tomar água e não melhora. Mas enfim, pessoal, assim encerra a segunda rodada desse Mundial para as equipes brasileiras, porque amanhã ainda tem o Real Madrid e a Juventus para finalizar oficialmente essa segunda rodada. E na segunda-feira nós voltamos então com a abertura da terceira e última rodada dessa primeira fase da Copa do Mundo de Clubes.
Fiquem todos com Deus, pessoal. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de dar o like. Valeu, falou.